Da prisão à presidência da República. Hoje você vai conhecer melhor a trajetória do líder político Nelson Mandela, um homem que teve que lutar uma luta muito complicada e que conseguiu finalmente derrotar o apartheid. De todos os líderes africanos que fizeram a história da África, Nelson Mandela se tornou o mais notório. Durante os 27 anos em que esteve preso, Nelson Mandela personificou a oposição ao apartheid e inspirou um clamor mundial pela sua libertação. Nos anos 80, Libertem Mandela tornou-se um grito de ordem para multidões em todo o mundo e virou o lema das campanhas anti-apartheid em vários países. Hoje eu te conto a história de Nelson Mandela, seus feitos e a herança política de uma lenda africana. Antes, peço para você deixar a maçã do professor, deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Eu sou o professor Vicente Barbosa e aqui é de Humanas. This is one of the most important moments in the life of our country. I stand before you filled with deep pride and joy. Pride in the ordinary, humble people of this country. Apartheid é uma palavra africana que significa vida separada. Na África do Sul, o apartheid foi o regime de segregação racial que entre 1948 e 1990 mantinha a população negra do país à margem da sociedade. Os brancos tinham o poder, os melhores empregos e a força do Estado, enquanto o restante da população não tinham quaisquer direitos políticos, econômicos e sociais elementares. O Partido Reunido Nacional, o principal partido político do nacionalismo africano, venceu as eleições gerais de 1948. Uma das principais promessas do partido era de aprofundar a legislação de segregação racial que desde 1913 já proibia negros de adquirirem terras no país. Sem maioria no Congresso, o PRN se aliou ao Partido Africâner de extrema-direita. Logo, os dois partidos se fundiriam para formar o Partido Nacional e o governo instituiu em definitivo o regime do apartheid. Logo após a posse, o novo governo aprovou várias leis que pavimentaram o caminho para o apartheid. A primeira delas, em 1949, que tornou ilegal o casamento entre pessoas de raças diferentes. No ano seguinte, outra lei criminalizava o sexo entre elas. Em 1951, a Lei de Autodeterminação dos Bantus criou estruturas governamentais separadas para cidadãos negros, dividindo o país em bantustões. Em 1953, a Lei de Reserva dos Benefícios Sociais aprofundou o apartheid e criou escolas, universidades, praias, ônibus e até hospitais segregados. Nelson Mandela nasceu em 18 de julho de 1918 num vilarejo no interior da África do Sul. Seu verdadeiro nome é Rolihlahla Mandela. Na língua local, esse nome quer dizer causador de problemas. O nome em inglês, Nelson, ele ganhou de uma professora. Desde o primeiro dia de aula para Nelson Rolihlahla Mandela, educação se tornaria uma prioridade a partir dali. Educação é importante. Porque se você não é educado, não pode ser um líder. Em 1961, Mandela se tornou o comandante do braço armado do CNA, conhecido como Lança da Nação, e passou a buscar ajuda financeira internacional para financiar a luta dos negros da África do Sul. People feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. Na realidade, nenhum processo revolucionário contra a opressão se deu sem violência. Em 1962, Nelson Mandela foi preso e condenado a 5 anos de prisão. O governo alegou que ele incentivava greves e fazia viagens ao exterior sem autorização. Em 1964, Mandela foi julgado novamente. E dessa vez ele foi condenado à prisão perpétua por planejar ataques armados contra o regime do apartheid. Mandela estava preso e escreveu uma carta para o ministro da Justiça do governo do apartheid. Isso aconteceu quando o governo estava negociando com outras organizações do continente sobre os problemas da África do Sul. Na carta ele dizia:
Por que falar com líderes de fora do país se nós estamos aqui e juntos nós podemos evitar a calamidade nesse país? Mandela permaneceu preso de 1964 até 1990. Nesses 27 anos, ele se transformou num símbolo da luta contra o apartheid na África do Sul. Mesmo na prisão, ele conseguia enviar cartas para organizar e incentivar a luta contra a segregação racial no país. Ele esteve preso na ilha de Robben Island por 27 anos em uma cela de 2 metros por 2 metros. Ali ele estudava durante o dia, quando anoitecia ele se dirigia até uma luz na fresta da janela para utilizar a luz do pátio para continuar lendo. Entre 1964 e 1979, não haviam camas para os presos de Robben Island. Mandela dormia num tapete. Houve então um momento em que todos receberam camas, mas antes disso tentaram dar uma cama só para o Mandela, e ele disse que não. Tentaram lhe dar cobertores e ele também disse que não. Ele dizia que se ele recebesse, todos teriam que receber o mesmo. Dos 27 anos em que esteve preso, 18 foram em Robben Island. Distante 12 quilômetros da costa da cidade do Cabo, a ilha começou a receber líderes negros que se rebelaram contra o apartheid a partir de 1960. Só em 1991 ela deixou de servir como cadeia para adversários do regime e apenas em 1996 o presídio de segurança máxima foi desativado e virou um museu que conta um pouco da história de Mandela e da luta contra o apartheid. Durante os anos 70, Mandela chegou a recusar uma revisão de pena e em 1985 ele não aceitou a liberdade condicional. Ele achava que poderia desencorajar a luta armada naquele momento se ele ficasse livre. Com o aumento das pressões internacionais, o então presidente da África do Sul, Frederick Leclerc, solicitou em fevereiro de 1990 a libertação de Nelson Mandela, já com 72 anos, e a retirada da ilegalidade do CNA. No Congresso Nacional Sul-Africano, no mesmo ano, Leclerc intensificou as negociações para acabar com o apartheid. E em 1993, Frederick Leclerc e Nelson Mandela dividiram o Prêmio Nobel da Paz pelos esforços para acabar com a segregação racial na África do Sul. A pá de cal sobre o apartheid aconteceu nas eleições multirraciais e democráticas de 1994, vencidas pelo CNA sob a liderança de Nelson Mandela. E em 1994, Mandela se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul aos 75 anos de idade. Ele governou até 1999. Além do fim do regime segregacionista na África do Sul, seus 4 anos de governo foram marcados pela reconciliação de grupos políticos internos. The cornerstone of building a better life of opportunity, freedom and expression is the most dynamic program of social upliftment in the history of this country, the Reconstruction and Development Program. This needs the unity of purpose. It needs unity in action. It requires us all to work together to bring an end to division, an end to suspicion, and to build a nation united in our diversity. The people of South Africa have spoken in this election. They want change, and change is what they will get. Após a posse, Mandela instituiu uma comissão para a verdade e a reconciliação com o objetivo de denunciar crimes durante o regime do apartheid. Ele confiou o comando dessa missão ao arcebispo anglicano Desmond Tutu. Também durante sua presidência, em 1996, Mandela promulgou uma nova constituição para o país. A Carta Magna foi considerada modelo para outros países. Com o fim do mandato de presidente, dedicou-se até a sua morte às causas de várias organizações sociais em prol dos direitos humanos e da justiça social na África do Sul. Um caminho difícil que apenas começava a ser trilhado. Como todo movimento social, precisou de tempo para se ver os resultados. A Primavera Árabe afetou o continente de uma forma que nunca afetou antes. Agora nós vemos movimentos anti-imperialismo francês no mesmo caminho. Desde que a maioria dos países africanos se libertaram do colonialismo, os governos que se formaram naquela época eram apenas agentes das potências coloniais. Como consequência, eles não faziam nada para transformar a sociedade. O que aconteceu foi a substituição do colonialista opressor branco por um residente opressor negro.
Por isso até hoje ocorrem golpes militares, porque dificilmente um líder entra através de um processo democrático. E é por isso que existem esses presidentes que passam a vida toda no poder. A tendência agora, em vários lugares da África, são os movimentos pró-democracia. As nações mais poderosas veem a África como uma fonte de riqueza a partir dos seus recursos naturais. Por isso houve o colonialismo. Porém, se olharmos para os movimentos recentes, são as commodities da África que alimentam a economia global. E os africanos se beneficiam disso? Não, esse é o desafio. Não devem os africanos agirem como países isolados, mas agirem como uma só África. Precisam descobrir como negociar com economias poderosas como a China, como os Estados Unidos, a União Europeia e o próprio Brasil, de uma maneira que beneficie a África. Mandela foi casado 3 vezes. A primeira esposa foi Evelyn Tokomase, da qual ele se divorciou em 1957 após 13 anos de casamento. Depois, Winnie Madikizela, e com ela ele ficou 38 anos, 27 dos quais enquanto esteve preso. Ele se divorciou de Winnie em 1996. Em seu aniversário de 80 anos, casou-se com Graça Machel, viúva de Samora Machel, antigo presidente moçambicano. Ele teve 2 filhos já falecidos e outras 3 filhas. Quem conviveu com ele diz ser uma experiência inesquecível. Chester Williams foi campeão da Copa do Mundo de Rugby em 1995 pela África do Sul. Ele ficou conhecido como o único negro da seleção sul-africana naquele Mundial, história que virou até filme em Hollywood. O título do torneio foi usado pelo então recém-eleito presidente Nelson Mandela para unir o país contra a segregação. Mandela se retirou da vida pública em junho de 2004, aos 85 anos de idade. Mas fez uma exceção, no entanto, ao assumir o compromisso de lutar contra outro flagelo humano, a AIDS, a mesma doença que matou seu filho, Magato Mandela, que morreu da doença em janeiro de 2005, aos 54 anos. Apesar do crescente número de vítimas, até recentemente poucas figuras públicas da África do Sul ou de outros países africanos reconheciam ou falavam abertamente sobre o fato da AIDS ter afetado a elas mesmas ou integrantes de suas famílias, e com Mandela não foi diferente. Mandela era um ser humano e ele cometeu erros como um ser humano, mas a razão pela qual ele é querido é porque ele representa muito do espírito da liberdade. Isso é um benefício para outros que são menos afortunados do que ele. Esses valores humanos de integridade, honestidade, simplicidade, humildade são o legado mais importante de Mandela. Um homem que não era amargo, mesmo estando na prisão por mais de 20 anos. Um homem que estava pronto para perdoar. Um homem que acreditava na união das pessoas na África do Sul. Um homem que colocou a nação antes de sua própria vida. Um homem que teve que lutar uma luta muito difícil e que conseguiu finalmente derrotar o apartheid. Um homem que sempre foi claro em suas ideias e na articulação de suas ideias. Mandela transformou-se com seus pensamentos e ações num exemplo da luta contra a injustiça na África e o restante do mundo. Mas o homem que encarnava esse líder é também capaz de momentos de simplicidade e bom humor, como essas imagens reunidas como homenagem ao homem que conduziu milhões de africanos para um mundo mais justo e é capaz de se comover com os mais simples e nunca esquecer de onde ele veio. É um fato da condição humana que cada um deve, como um meteoro, um mero breve momento no tempo e espaço, voar pela cena humana e abandonar a existência. Mesmo os anos dourados da juventude são efêmeros, que chegam e amanhã não existem mais. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar a maçã do professor, deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Eu fico por aqui. Até mais!